Pitoli, já falando então sobre a questão dos indígenas, né, Pitoli? Você já veiculou o vídeo, mas trago aqui também a informação. Pode pôr de novo os vídeos aí, Edson. Vamos então acompanhar enquanto a gente traz aqui a notícia. Um grupo de indígenas, Pitoli, acabou passando ali pelos bloqueios que estavam em frente ao prédio do STF e ali chegaram na marquise do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu no começo da noite de ontem, viu, Pitoli? Essa informação é divulgada, no caso, com essa manifestação dos indígenas ali no Supremo Tribunal Federal. E essa manifestação aconteceu para que eles pediam ali a soltura do cacique Sererê, né, Pitoli? Do cacique José Acácio Sererê Chavante, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e foi preso após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Alexandre de Moraes ali, ele participava, no caso, e insuflava os chamados atos antidemocráticos. E, Pitoli, o ato foi considerado pacífico, entretanto, no final da noite, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que fez a detenção de ao menos 10 pessoas. E estavam ali no caso, com essas pessoas, estilingues, bolinhas de gude, facas e rádios transmissores. Então esses foram os artefatos que foram ali apreendidos, detidos, né, junto com essas pessoas que foram, no caso, detidas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Eu não entendi. Pessoas... foram pessoas detidas. Mas não são indígenas. Isso, no caso, a matéria traz como pessoas, não traz como os indígenas que ali estavam. Do mesmo jeito que na segunda-feira, quando prenderam o Sererê, quem tacou fogo em ônibus era Black Bloc, não era indígena. Agora quem estava com facas, radiotransmissor, estilingues e bolinhas de gude eram pessoas. Isso, não classificaram como indígenas de certa etnia. E não identificaram, Pitoli, essas pessoas, né? Então não dá pra gente afirmar que, no caso, foram os indígenas que foram presos ou se foram outras pessoas que foram detidas, mas o fato é, 10 pessoas foram detidas pela Polícia Militar do Distrito Federal com esses estilingues, bolinhas de gude, as facas e também esses rádios transmissores, Pitoli. Conforme a gente vê no vídeo, eles saltaram esse alambrado que cerca ali a sede da Suprema Corte, mas não chegaram a entrar no prédio, ficaram ali só próximos mesmo, de fato, não chegaram a tentar nenhum tipo de invasão ao prédio do STF. A informação, Pitoli, é que essa manifestação ela começou por volta das 6h30 da tarde. Os militares acabaram negociando ali com os indígenas que aceitaram deixar o local. A gente até percebe que está ali à luz do dia, não é à noite necessariamente, então foi por volta desse horário das 6h30. Por volta das 9h30 do domingo, os policiais militares foram informados sobre um grupo de manifestantes que seguiam ali em direção ao STF. Isso, inclusive, foi dito em uma nota pela própria corporação. Essas pessoas foram detidas e levadas à quinta delegacia, onde confeccionaram ali um termo circunstanciado de ocorrência pelo porte de arma branca. De acordo com a PM, os detidos fariam um protesto no STF por conta da manutenção da prisão do indígena, o Sererê Chavante, Pitoli. O STF ainda não se manifestou sobre o ocorrido até o momento. Então foi isso que aconteceu, houve essa manifestação e depois 10 pessoas foram detidas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Pitoli. Olá, voltando ao comentário que você fez para o YouTube, o que assusta é ver um dos poderes que tem esse prédio majestoso do Supremo Tribunal Federal, colunas de mármore, cercado, isolado por gradis, cercas, onde indígenas tentavam ali mostrar o descontentamento diante da decisão da manutenção de um cacique que usou da liberdade de expressão para demonstrar a sua opinião, o seu descontentamento, enfim, e preso está, e preso continuará. Nossa audiência agora demonstra que não há esperança nessa manifestação dos indígenas, né, realizada ontem, para que aconteça então a soltura do cacique Sererê. Olavo, a tendência, se tudo permanecer como de fato está, a partir do dia 2, daqui a uma semana, é que este cenário piore, que a opinião seja ainda mais censurada, cerceada, e que ninguém, absolutamente ninguém, que pense diferente destes que aí estão,
protegidos por cercas, ninguém será poupado. Olavo. Vamos lá. Só falando um dedinho sobre o cacique que foi preso, Sererê. Existe uma expressão no direito que chama potencial ofensivo. Qual é o potencial ofensivo do cacique? O que o cacique consegue arregimentar entre pessoas e qualquer outra questão de efetivo que possa colocar em risco a democracia brasileira? Vamos tentar responder junto, amigo ouvinte? Nada, né? Nada. Tem potencial ofensivo nenhum. Tal qual, isoladamente, cada um de nós. Nós não temos armas. Nós não temos tanques. Nós não temos lança-granadas. Nós temos opinião, né? Tal qual como o índio teve. Amigo ouvinte, eu tenho falado aqui algumas vezes sobre ler os sinais. Vamos ler os sinais. O que foi feito com o cacique? Prisão, porque manifestou seu pensamento, falou o que pensava. Me chamou muita atenção esse final de semana a prisão de um empresário que tratou o Randolph Rodrigues, ele tem um apelido, né? Gazela, enfim, Gazela, suposto apelido, Gazela, chamou o Randolph Rodrigues de Gazela e acabou preso. Olha os sinais, amigo ouvinte. E tantos outros deputados caçados e tantos outros, os sinais estão, deputados com as suas redes sociais caçadas, nós estamos vendo os sinais. O cavaleiro do Apocalipse, Dino, o dinossauro da antidemocracia, esse sim é um atentado à democracia, já veio dizer, falar SOS Exército é crime. E que ele diz também que se chamar Lula de ladrão será crime. Adivinha com quem que o dinossauro almoçou nesses últimos dias? Almoçou com Gilmar Mendes. Consegue ler os sinais, amigo ouvinte? Consegue ler o que nos espera? Aquilo que virá contra nós, pessoas que pensam, pessoas que têm opinião. A democracia caiu e cai nas mãos do judiciário, de parte do legislativo e do PT. Olavo, e imaginar que um índio ou um indígena, que agora não pode mais falar índio, né, Alex? Correto? É indígena, né? Agora, índio é ofensa, sabia disso? Sabia disso? Agora não pode mais falar índio, ele é um índio, ele é um indígena. Tem dessas, né? Aliás, o mundo está muito chato, né? Mas vamos lá. O indígena detido, o cacique Sererê, detido naquela segunda-feira, 2 semanas, detido por opinião contrária àqueles que hoje estão no Supremo, opinião contrária àqueles que, não sei se sobem a rampa no próximo domingo, enfim, a opinião prendeu um indígena, a opinião prendeu um empresário, a opinião prendeu jornalista, a opinião prendeu deputado. E nós não fizemos nada. É aquela historinha, a hora que for com você, não vai ter com quem, para onde você olhar, para quem você apelar, para quem você pedir ajuda. E esses desavisados que estão ainda acompanhando essa programação via rádio ou YouTube, não concordando com isso, bora para a Globo, amigo. Vai para a CNN, vai para onde te agrade. Não precisa ficar aqui ouvindo o que a gente tem tentado te mostrar, porque se hoje o chicote está instalando nas minhas costas, amanhã vai ser na sua. Mais dia, menos dia. Do jeito que eles estão fazendo aí, do jeito que eles estão
mostrando para nós o que será, caso concretizado, o futuro, amigo, vai sobrar para você, como já está sobrando para mim. Ou alguma dúvida? E o silêncio ou a subserviência, a submissão, essa síndrome de capacho que muitos têm, aplaudindo decisões contrárias à Constituição, que nós alertávamos aqui desde o início. Eu nem sei quanto tempo faz que eu digo, olha, estão fracionando a liberdade. Estão dizendo, pode isso, mas não pode aquilo. Pode a liberdade de opinião, mas não pode a liberdade de agressão. Como assim? A liberdade é uma palavra indivisível. Só é possível realizar a divisão silábica, apenas. O resto, não. Não há como fracionar, não há como dividir, não há como subdividir a palavra liberdade. E quem não estiver contente com aquele que usou a liberdade da forma como foi usada, existem ferramentas, existem instrumentos legais, constitucionais, jurídicos, para que a justiça seja feita. Entretanto, há um rito, há uma ordenação, um ordenamento, ou melhor, jurídico a ser cumprido, para que você, então, faça valer os seus direitos a partir de um provável abuso deste ou daquele. Agora, simplesmente, a partir de uma opinião emitida, mandar prender, e você aí, achando que está tudo normal, muda de canal. Por favor. Embora a sua audiência seja importante, desmonetizados que estamos, pouco importa você aqui. Você tem uma alternativa maravilhosa chamada Globo News, outras, CNN. Tem um monte aí, tem um monte. Agora, não precisa dar audiência para mim, que é dessa forma que a gente vai tratar a situação aqui, pelo menos enquanto aqui estivermos. Agora, um índio preso, e na sequência a notícia diz que pessoas, veja, não foram indígenas, com estilingues e bolinhas de gude, e se fosse mamona, estariam presos também? Tacapes foram presos? Foram apreendidos? Tacapes foram apreendidos também? Rádios, comunicadores, como é que... Então, quer dizer, veja, é tudo tão vazio, é tudo tão insustentável. Agora, cadê a identificação dos black blocs? Da segunda-feira, quando o índio foi preso. Alguém identificado? Sabe por quê? Porque são de esquerda. E aí vai azedar o negócio para os caras. E aí vai ficar difícil dizer, olha, não eram manifestantes bolsonaristas, terroristas, eram de esquerda, vestindo máscaras, com botijão de gás, com coquetel molotov, incendiando carros, ônibus, é isso aí. 2 semanas depois da prisão do índio, e a gente não sabe de fato quem foram aqueles que tocaram o terror em Brasília. Então a Polícia Federal serve para quê nesse caso? E a Polícia do DF serve para quê nesse caso? Só para deixar fritar bolsonarista, dizendo que estes são terroristas?